Vamos fazer um teste relâmpago. E levantem a mão se souberem a resposta. Imagine um regime terrorista, enviando milhares de terroristas para invadir os Estados Unidos. Eles massacram 40 mil americanos. Eles fazem 10 mil americanos reféns. O que você acha que a América faria? Você sabe qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado palestino esta semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus compensa. As famílias dos nossos queridos reféns que continuam a definhar nas escuras masmorras de Gaza. No ano passado, eu estava neste mesmo pódio e mostrei este mapa detalhado, este mapa importante. Ela mostra a maldição do eixo terrorista do Irã. Este eixo ameaçava a paz do mundo inteiro. Ameaçou a estabilidade da nossa região e a própria existência do meu país, Israel. O Irã estava desenvolvendo rapidamente um enorme programa de armas nucleares e um enorme programa de mísseis balísticos. Elas não tinham como objetivo apenas destruir Israel, mas também ameaçar os Estados Unidos e chantagear nações em todos os lugares. De Gaza, Yahya Sinwar enviou ondas de terroristas do Hamas. Eles invadiram Israel em 7 de outubro e cometeram atos de selvageria indizível. Do Líbano, o Hamas Nasrallah lançou milhares de mísseis e foguetes contra nossas cidades, aterrorizando nossos cidadãos. Na Síria, o ditador assassino Assad abrigou as forças do Irã, apertando um laço de morte ao redor de nossos pescoços. No Iêmen, os Houthis lançaram mísseis balísticos contra Israel enquanto sufocavam o comércio global. Na foz do Mar Vermelho. Então, o que aconteceu ao longo do último ano? Nós atacamos duramente os Houthis, inclusive ontem. Destruímos a maior parte da máquina de terror do Hamas. Enfraquecemos o Hezbollah, eliminando a maioria de seus líderes e grande parte de seu arsenal de armas. Vocês se lembram daqueles pagers? Os pagers? Nós mandamos um recado para o Hezbollah e acreditem, eles entenderam a mensagem. E milhares de terroristas caíram por terra. Destruímos os armamentos de Assad na Síria. Dissuadimos as milícias xiitas do Irã no Iraque. E o mais importante, acima de tudo, o que eu poderia dizer a vocês, ou o que fizemos neste último ano, nesta última década, devastamos os programas de armas atômicas e mísseis balísticos do Irã. Então, é assim que as coisas estão hoje. Metade da liderança dos rebeldes Houthis no Iêmen, um grupo que tem causado muitos conflitos, acabou. Yahya Sinwar em Gaza, acabou. Hamas Nasrallah no Líbano, acabou. O regime de Assad na Síria, acabou. Aquelas milícias no Iraque, bem, ainda estão dissuadidas. E seus líderes, se atacarem Israel, também acabarão. E para os principais comandantes militares do Irã e seus principais cientistas da bomba atômica, bem, eles também já se foram. A guerra de 12 dias de Israel com o Irã, que eu renomeei como Operação Leão Ascendente, isso vem da Bíblia, essa guerra de 12 dias entrará para os anais da história militar. Nossos pilotos ousados neutralizaram as defesas antimísseis do Irã e tomaram o controle dos céus sobre Teherã. E vocês viram isso. Pilotos de caça israelenses e pilotos americanos de B-2 bombardearam os locais de enriquecimento nuclear do Irã. Quero agradecer ao presidente Trump por sua ação ousada e decisiva.
O presidente Trump e eu prometemos impedir o Irã de desenvolver armas nucleares e cumprimos essa promessa. Removemos uma ameaça existencial para o Irã, para Israel, na verdade, uma ameaça mortal para o mundo civilizado. Eliminamos uma nuvem sombria que poderia ter ceifado milhões e milhões de vidas. Mas, senhoras e senhores, devemos permanecer vigilantes. Devemos permanecer absolutamente lúcidos e vigilantes. Não podemos permitir que o Irã reconstrua suas capacidades militares nucleares. Os estoques de urânio enriquecido do Irã, esses estoques precisam ser eliminados. E amanhã, as sanções do Conselho de Segurança da ONU ao Irã devem ser restabelecidas imediatamente. Graças à determinação do nosso povo, à coragem dos nossos soldados e às decisões ousadas que tomamos, Israel se recuperou do seu dia mais sombrio, para realizar um dos retornos militares mais impressionantes da história. Mas ainda não terminamos. Os últimos elementos, os últimos remanescentes do Hamas estão entrincheirados na cidade de Gaza. Eles prometem repetir as atrocidades de 7 de outubro de novo e de novo, não importa o quanto suas forças estejam enfraquecidas. É por isso que Israel precisa terminar o trabalho. É por isso que queremos fazer isso o mais rápido possível. Senhoras e senhores, grande parte do mundo já não se lembra do dia 7 de outubro. Mas nós lembramos. Israel se lembra do 7 de outubro. Naquele dia... Bem, vou dizer a vocês, vocês também podem se lembrar do 7 de outubro. Estão vendo este grande broche aqui? É um código QR. O que peço a vocês é que peguem seus celulares, aproximem a câmera e vocês também verão por que lutamos e por que precisamos vencer. Está tudo aqui. No dia 7 de outubro, o Hamas realizou o pior ataque contra judeus desde o Holocausto. Eles massacraram 1.200 pessoas inocentes, incluindo mais de 40 americanos e estrangeiros de dezenas de países representados aqui. Eles decapitaram homens. Eles estupraram mulheres. Eles queimavam bebês vivos. Eles queimavam bebês vivos na frente dos pais. Que monstros! E esses monstros fizeram mais de 250 reféns, entre eles sobreviventes do Holocausto, avós e seus netos. Quem faz avós e netos reféns? O Hamas faz isso. Até agora, trouxemos para casa 207 desses reféns, mas 48 ainda permanecem nas masmorras de Gaza. 20 deles estão vivos. Famintos, torturados, privados de qualquer luz do dia, privados de humanidade. Estes são os nomes dos 20 reféns vivos. Eitan Angrest, os irmãos Gali e Zerb German, Elkanah Bokbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel e David Kuno, outro par de irmãos. Guy Gilboa Dalal, Eitan David. Você realmente viu a foto de Eitan David, um homem visivelmente emaciado, forçado a cavar sua própria cova, uma cena verdadeiramente chocante. Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Cooperstein, Omri Meran, Eitan Moore, Yosef Shain Ohana, Alon Ohel, Avinatam O. E Eitan Tsengali. Agora, senhoras e senhores, quero fazer algo que nunca fiz antes. Quero falar deste fórum diretamente para esses reféns através de alto-falantes. Cercamos Gaza com enormes alto-falantes conectados a este microfone, na esperança de que nossos queridos reféns ouçam minha mensagem. E vou dizer primeiro em hebraico e depois em inglês.
Nossos grandes irmãos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está falando. Estou me dirigindo a vocês da tribuna da ONU. Não esquecemos de vocês nem por um segundo. Todo o povo está com vocês. E não vamos nos calar e não vamos parar até trazer todos vocês de volta para casa, vida e espaço como um só. Nossos bravos heróis, aqui é o primeiro-ministro Netanyahu falando com vocês ao vivo das Nações Unidas. Não esquecemos de vocês nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês. Não vamos vacilar e não vamos descansar até trazer todos vocês de volta para casa. Senhoras e senhores, graças a esforços especiais da inteligência israelense, minhas palavras agora também estão sendo transmitidas. Elas estão sendo transmitidas ao vivo pelos celulares dos habitantes de Gaza. Portanto, aos líderes restantes do Hamas e aos carcereiros dos nossos reféns, digo agora: depõem suas armas. Deixem meu povo ir. Libertem os reféns, todos eles, todos os 48. Libertem os reféns agora. Se fizerem isso, vocês viverão. Se não fizerem, Israel irá caçá-los. Senhoras e senhores, se o Hamas concordar com nossas exigências, a guerra pode acabar agora mesmo. Gaza seria desmilitarizada, Israel manteria o controle de segurança predominante e uma autoridade civil pacífica seria estabelecida por gazenses e outros, comprometida com a paz com Israel. E claro, vocês entendem que a guerra em Gaza afetou todos os israelenses. Mas tenho certeza de que há pessoas em Nova York, ou em Londres, ou em Melbourne e em outros lugares que provavelmente estão pensando: o que tudo isso tem a ver comigo? E a resposta é tudo. Porque os nossos inimigos são os seus inimigos. Então vamos fazer outra coisa, a primeira das Nações Unidas. Vamos fazer um teste relâmpago. E levantem a mão se souberem a resposta. Aqui vai a primeira pergunta. Quem grita morte à América? É a Irã, B. Hamas, C. Hezbollah, D. os Houthis? Ou é tudo isso junto, tudo isso mesmo? Tudo o que precede. Correto. Tudo o que precede. Segunda pergunta. Quem assassinou americanos e europeus a sangue frio? É a Al-Qaeda, B. Hamas, C. Hezbollah, D. Irã ou E. Tudo o que precede. Correto. De novo. Então, aqui está o ponto que eu queria abordar. Nossos inimigos nos odeiam a todos com o mesmo veneno. Eles querem arrastar o mundo moderno de volta ao passado para uma era sombria de violência, fanatismo e terror. Acho que muitos de vocês já estão sentindo em suas próprias sociedades o avanço do islamismo radical. Vocês sabem, tenho certeza que sabem, vocês sabem, no fundo, que Israel está lutando a luta de vocês. Então quero contar um segredo para vocês. A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular. Eles me dizem o quanto valorizam os excelentes serviços de inteligência de Israel, que impediram repetidas vezes ataques terroristas em suas capitais, salvando inúmeras vidas vez após vez. General George Keegan, ex-chefe dos IAEA, o chefe da inteligência da Força Aérea, certa vez disse: se os Estados Unidos tivessem que reunir sozinhos as informações que Israel nos fornece, teríamos que criar 5 CIAs. Em junho passado, quando Israel atacou as instalações nucleares do Irã, o chanceler alemão Merz admitiu a verdade.
Ele disse: Israel está fazendo o trabalho sujo. Para todos nós, o presidente Trump entende melhor do que qualquer outro líder que Israel e os Estados Unidos enfrentam uma ameaça comum. Ele mostrou ao mundo que, quando o Irã e seus aliados matam americanos, fazem americanos de reféns, gritam "Morte à América", queimam bandeiras americanas e tentam assassinar o presidente dos Estados Unidos. Tentam assassinar o presidente dos Estados Unidos não uma, mas duas vezes. Ele mostrou a eles que há um preço a se pagar por tudo isso. Mas, lamentavelmente, muitos líderes que estão representados neste salão enviam uma mensagem muito diferente. Claro, nos dias imediatamente após 7 de outubro, muitos deles apoiaram Israel. Mas esse apoio rapidamente evaporou quando Israel fez o que qualquer nação que se preze faria após um ataque tão selvagem. Nós revidamos. Agora, apenas imagine. Vamos nos sentar por um segundo e imaginar um ataque contra a América proporcional ao ataque contra Israel em 7 de outubro. Imagine um regime terrorista, enviando milhares de terroristas para invadir os Estados Unidos. Eles massacram 40 mil americanos. Eles fazem 10 mil americanos reféns. O que você acha que a América faria? Você acha que a América deixaria esse regime de pé? Você não pensa isso. Sem chance. Sem chance. Os Estados Unidos acabariam com esse regime terrorista e garantiriam que tal selvageria nunca mais ameaçasse os Estados Unidos. É precisamente isso que Israel está fazendo em Gaza. Estamos eliminando o regime terrorista do Hamas e garantindo que essa selvageria nunca mais ameace Israel. É isso que estamos fazendo. É isso que qualquer governo que se preze faria. No entanto, e é um no entanto que lamento dizer aqui, no entanto, com o tempo, muitos líderes mundiais cederam. Eles cederam à pressão de uma mídia tendenciosa, de eleitorados islamistas radicais e de multidões antissemitas. Existe um ditado conhecido: quando o jogo fica difícil, os fortes continuam lutando. Bem, para muitos países aqui, quando a situação ficou difícil, vocês cederam. E aqui está o resultado vergonhoso desse colapso. Durante grande parte dos últimos 2 anos, Israel teve que lutar uma guerra em 7 frentes contra a barbárie, com muitas das suas nações se opondo a nós. Surpreendentemente, enquanto lutamos contra os terroristas que assassinaram muitos dos seus cidadãos, vocês lutam contra nós. Vocês nos condenam, vocês nos impõem embargos. E vocês travam uma guerra política e jurídica, chamada de lawfare, contra nós. Digo aos representantes dessas nações, isso não é uma acusação contra Israel. É uma acusação contra vocês. É uma acusação contra líderes fracos que apaziguam o mal, em vez de apoiar uma nação cujos bravos soldados os protegem dos bárbaros às portas. Eles já estão penetrando suas portas. Quando vocês vão aprender? Vocês não podem apaziguar o jihadismo. E vocês não escaparão da tempestade islamista sacrificando Israel. Para superar essa tempestade, vocês precisam estar ao lado de Israel. Mas não é isso que vocês estão fazendo. Como os profetas de Israel previram na Bíblia, vocês transformaram o bem em mal e o mal em bem. Agora eu quero aprofundar nisso. Vamos considerar a falsa acusação de genocídio. Israel é acusado de atacar deliberadamente civis. Senhoras e senhores, o oposto é verdadeiro.
O chefe de estudos de guerra urbana, Coronel John Spencer, talvez o maior especialista do mundo em guerra urbana, afirma que Israel está adotando mais medidas para minimizar baixas civis do que qualquer exército na história. E por fazermos isso, a proporção de baixas não combatentes para combatentes é inferior a 2:1 em Gaza. Essa é uma proporção surpreendentemente baixa, menor do que nas guerras da OTAN no Afeganistão e no Iraque, especialmente quando se considera que Gaza é uma das áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo. Ela possui centenas de quilômetros de túneis do terror subterrâneos e inúmeras torres do terror acima do solo e milhares de terroristas infiltrados nos túneis e nessas torres em áreas civis. Se você quer ver quais medidas Israel toma para evitar baixas civis nesta guerra, basta olhar para o que estamos fazendo agora na cidade de Gaza, o último reduto do Hamas, um dos 2 últimos redutos. Durante 3 semanas, Israel lançou milhões de panfletos, enviou milhões de mensagens de texto e fez inúmeras ligações telefônicas, incentivando os civis a deixarem a cidade de Gaza antes de nossa operação militar. Ao mesmo tempo, o Hamas se instala em mesquitas, escolas, hospitais, prédios residenciais e tenta forçar esses civis a não saírem, a permanecerem em perigo. E muitas vezes os ameaça sob a mira de armas caso tentem sair. Para Israel, cada vítima civil é uma tragédia. Para o Hamas, é uma estratégia. O Hamas usa civis como escudos humanos e como peças em sua doentia guerra de propaganda contra Israel, uma guerra de propaganda que a mídia ocidental aceita completamente, sem questionar. Agora, apesar das ameaças do Hamas, cerca de 700 mil habitantes de Gaza, quase 3/4 de 1 milhão, já atenderam aos nossos apelos e se mudaram para zonas seguras. Agora quero fazer a vocês uma pergunta simples, uma pergunta lógica e simples. Um país que estivesse cometendo genocídio imploraria para que a população civil, que supostamente está sendo alvo, saísse da zona de perigo? Nós diríamos a eles para saírem se quiséssemos cometer genocídio? Estamos tentando tirá-los de lá. E o Hamas está tentando mantê-los lá dentro. E essa acusação é tão infundada, a comparação com genocídio, o massacre em massa de populações. O quê? Os nazistas pediram aos judeus para saírem, para gentilmente irem embora, saírem. Outros fizeram isso. Você quer que eu cite todos os líderes genocidas da história? É só ir um por um. Alguém já fez isso? Eles disseram, saiam para que possamos entrar? Claro que não. Então a verdade foi completamente distorcida. O Hamas, uma organização terrorista genocida, cujo estatuto defende o assassinato de todos os judeus do planeta. Essa organização genocida recebe um passe livre, mal é mencionada. Enquanto Israel, que faz tudo o que pode para tirar civis do caminho do perigo, é colocado no banco dos réus. Que piada! Quer ouvir outra? Israel é acusado de deliberadamente faminto o povo de Gaza, quando Israel está deliberadamente alimentando o povo de Gaza. Desde o início da guerra, Israel permitiu a entrada em Gaza de mais de 2 milhões de toneladas de alimentos e ajuda. Isso é uma tonelada de ajuda para cada homem, mulher e criança em Gaza. Quase 3.000 calorias por pessoa por dia. Que política de fome, hein? Se há habitantes de Gaza que não têm comida suficiente, é porque o Hamas está roubando. O Hamas rouba, estoca e vende a preços exorbitantes para financiar sua máquina de guerra. No mês passado, até mesmo a ONU não é exatamente uma apoiadora de Israel. Aliás, era para você rir. No mês passado, até a ONU admitiu que o Hamas e outros grupos armados saquearam 85% dos caminhões. É por isso que há privação.
Aqueles que propagaram as calúnias de genocídio e fome contra Israel não são melhores do que os que espalharam calúnias contra os judeus na Idade Média, quando nos acusaram falsamente de envenenar poços, espalhar pragas e usar o sangue de crianças para fazer matzot de Pesach. O antissemitismo é difícil de erradicar. Na verdade, ele nunca morre. Apenas continua voltando com suas mentiras caluniosas, reformuladas, regurgitadas repetidas vezes. E quero lhes dizer mais uma coisa. Essas mentiras antissemitas têm consequências. Nos últimos meses, judeus foram agredidos no Canadá, Áustria, ou melhor, Austrália, Grã-Bretanha, França, Holanda e em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos, uma idosa sobrevivente do Holocausto foi queimada até a morte no Colorado. E um belo casal jovem da Embaixada de Israel em Washington foi brutalmente assassinado a tiros bem em frente ao Museu do Holocausto lá. Felizmente, o governo do presidente Trump está combatendo com firmeza o flagelo do antissemitismo. E todos os governos aqui deveriam seguir esse exemplo. Mas, em vez disso, muitos fazem o oposto. Eles, na verdade, recompensam os piores antissemitas do mundo. Nesta semana, os líderes da França, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e de outros países reconheceram incondicionalmente um Estado palestino. Eles fizeram isso após os horrores cometidos pelo Hamas em 7 de outubro. Horrores elogiados naquele dia por quase 90% da população palestina. Deixe-me dizer isso novamente. Quase 90% dos palestinos apoiou o ataque em outubro. 7. Não é suportado. Eles comemoraram. Eles dançaram nos telhados. Eles jogaram doces. Isso ocorre tanto em Gaza quanto na Judéia e Samaria. A Cisjordânia, como vocês a chamam. E foi assim que eles celebraram outro horror. 11 de setembro. Eles dançaram nos telhados. Eles comemoraram, jogaram doces. Você sabe qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado palestino esta semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus compensa. Bem, eu tenho uma mensagem para esses líderes. Quando os terroristas mais selvagens da Terra elogiam efusivamente sua decisão, você não fez algo certo. Você fez algo errado, terrivelmente errado. Sua decisão vergonhosa vai incentivar o terrorismo contra judeus e contra pessoas inocentes em todo lugar. Isso será uma marca de vergonha para todos vocês. Mas, espere um minuto, senhor. Primeiro-ministro, eles me dizem. Espere um minuto. Nós acreditamos em uma solução de 2 estados, onde o Estado judeu de Israel viverá lado a lado, em paz com o Estado palestino. Só há um problema com isso. Os palestinos não acreditam nessa solução. Nunca acreditaram. Eles não querem um Estado ao lado de Israel. Eles querem um Estado palestino em vez de Israel. E é por isso que, toda vez que lhes foi oferecido um Estado palestino, mas eles foram obrigados a encerrar o conflito com Israel e reconhecer o Estado judeu, todas as vezes, ao longo das décadas, eles recusaram. E é por isso que, toda vez que lhes davam território, eles o usavam para nos atacar. Na verdade, eles efetivamente tinham um Estado palestino em Gaza. Então, o que eles fizeram com esse Estado? Paz. Coexistência? Não. Eles nos atacaram uma e outra vez. Totalmente sem provocação. Eles dispararam foguetes contra nossas cidades. Eles assassinaram nossos filhos. Eles transformaram Gaza em uma base terrorista, de onde cometeram o massacre de 7 de outubro. Então aqui estava a verdade desconfortável.
A persistente rejeição palestina de um Estado judeu em qualquer fronteira é o que impulsiona esse conflito há mais de um século. Ele ainda está dirigindo. Não é a ausência de um Estado palestino, é a presença e existência de um Estado judeu. E eu acho isso incrível. Incrível. Que as chancelarias estrangeiras e os ministérios e todos aqueles que pontificam sobre isso, e os líderes, como podem não ver essa verdade básica quando ela é repetida uma e outra vez até a exaustão? E eu quero dizer mais uma coisa. Essa rejeição de um Estado judeu não se aplica apenas ao Hamas, mas também à chamada Autoridade Palestina Moderada. Vocês devem saber que a Autoridade Palestina paga terroristas para matar judeus. Quanto mais judeus os terroristas matam, mais a Autoridade Palestina paga. A Autoridade Palestina dá nome aos seus prédios governamentais, praças públicas e escolas em homenagem aos assassinos em massa de judeus que eles glorificam como mártires. Eles pagam e glorificam não apenas os assassinos de judeus, mas também assassinos de cristãos. Cristãos como Taylor Force, um veterano americano que foi brutalmente assassinado em Israel por terroristas palestinos. De novo, mas isso é o que ouço dos líderes ocidentais. Eles me dizem, a autoridade palestina nos prometeu que vai se reformar. E eu sei que desta vez, primeiro-ministro, será diferente. Ah, claro. Já ouvimos essas promessas por décadas. Eles sempre prometem. Eles nunca cumprem. Porque vejam, a autoridade palestina é corrupta até o âmago. Eles não realizam eleições há 20 anos. Eles usam os mesmos livros didáticos que o Hamas, exatamente os mesmos livros didáticos. Eles ensinam seus filhos a odiar os judeus e a destruir o Estado judeu. E os cristãos não se saem muito melhor. Quando Belém, o berço dos judeus, estava sob controle israelense, 80% de seus moradores eram cristãos. Mas desde que a AP assumiu o controle, esse número diminuiu para menos de 20%. Essas são as pessoas a quem você quer dar um Estado? O que vocês estão fazendo é dar a recompensa máxima aos fanáticos intolerantes que perpetraram e apoiaram o massacre de 7 de outubro. Dar um Estado aos palestinos a 1 quilômetro de Jerusalém, depois de 7 de outubro, é como dar um Estado à Al-Qaeda a 1 quilômetro de Nova York, depois de 11 de setembro. Isso é pura loucura. É insano e nós não vamos permitir. Então aqui vai outra mensagem para esses líderes ocidentais. Israel não vai permitir que vocês nos empurrem um Estado terrorista goela abaixo. Não vamos cometer suicídio nacional porque vocês não têm coragem de enfrentar uma mídia hostil e multidões antissemitas exigindo o sangue de Israel. E quero que vocês compreendam outra coisa que também é distorcida pela mídia. Digo isso não apenas em meu nome ou em nome do meu governo, mas em nome de todo o povo de Israel. No ano passado, houve uma votação no Knesset, nosso parlamento, se deveríamos ou não nos opor à imposição de um Estado palestino. Querem adivinhar qual foi o resultado? Dos 120 membros do nosso parlamento, 99 votaram contra e apenas 9 apoiaram. Isso é mais de 90%. Não é um grupo marginal. Não é o primeiro-ministro que é extremista ou que está refém de partidos extremistas à sua direita. São mais de 90% dos israelenses. Minha oposição a um Estado palestino não é simplesmente uma política minha ou do meu governo. É a política do Estado e do povo de Israel. Líderes ocidentais podem ter cedido à pressão.
E eu garanto uma coisa a vocês: Israel não vai ceder. As vitórias de Israel sobre o Irã, obrigado, eu sei que vocês também não vão ceder. Isso é bom. As vitórias de Israel sobre o eixo do terror iraniano abriram possibilidades de paz que eram impensáveis há 2 anos. Veja a Síria. Durante décadas, a própria ideia de paz entre Israel e Síria parecia inimaginável. Bem, não mais. Hoje começamos negociações sérias com o novo governo sírio. Acredito que seja possível chegar a um acordo que respeite a soberania da Síria e proteja tanto a segurança israelense quanto a segurança das minorias na região, incluindo a minoria judaica. Desde a fundação de Israel, judeus e drusos são irmãos de armas. Nós lutamos juntos. Nós sangramos juntos. Nós construímos nossas vidas juntos. Quando eu era um jovem comandante das Forças Especiais de Israel, minha própria vida foi salva, graças ao conselho inestimável de um grande amigo, Salim Shoufi, um veterano druso heróico das FDI. E é por isso que eu não pude ficar de braços cruzados, nem Israel pôde ficar de braços cruzados, enquanto os drusos eram massacrados por jihadistas. E ordenei às nossas forças que parassem o massacre, o que elas prontamente fizeram. A paz entre Israel e Líbano também é possível. Eu conclamo o governo libanês a também iniciar negociações diretas com Israel. Eu o parabenizo por seu objetivo declarado de desarmar o Hezbollah, mas precisamos de mais do que palavras. Se o Líbano tomar medidas genuínas e sustentadas para desarmar o Hezbollah, tenho certeza de que podemos alcançar uma paz duradoura. É claro que, até que isso aconteça, tomaremos todas as medidas necessárias para nos defender e para manter as condições do cessar-fogo que foi estabelecido no Líbano. Nosso objetivo não é apenas monitorar as ações do Hezbollah, mas impedir que eles violem o cessar-fogo e nos ataquem a qualquer momento. Mas tenho certeza de que, se o governo libanês persistir em seu objetivo de desarmar o Hezbollah, a paz chegará muito rapidamente e facilmente. A vitória sobre o Hezbollah tornou possível a paz com nossos 2 vizinhos árabes ao norte. A vitória sobre o Hamas tornará possível a paz com nações de todo o mundo árabe e muçulmano. Nossa vitória levaria a uma ampliação e expansão dramática dos históricos Acordos de Abraão, que o presidente Trump intermediou entre líderes árabes e eu há 5 anos. E observei, assim como tenho certeza, de que você também, as palavras encorajadoras ditas aqui pelo presidente da Indonésia. Este é o país com a maior população muçulmana de todas as nações, e isso também é um sinal do que pode vir a acontecer. Líderes árabes e muçulmanos visionários sabem que cooperar com Israel lhes proporcionará tecnologias israelenses inovadoras, incluindo nas áreas de medicina e ciência, agricultura e água, defesa e inteligência artificial e em muitos outros campos. Acredito que nos próximos anos o Oriente Médio será dramaticamente diferente. Muitos daqueles que hoje fazem guerra contra Israel desaparecerão amanhã. Corajosos pacificadores ocuparão o lugar deles. E em nenhum lugar, isso será mais verdadeiro do que no Irã. O povo iraniano, que tanto sofreu, recuperará sua liberdade. Eles farão o Irã grande novamente. E nossos 2 povos antigos, o povo de Israel e o povo do Irã, restaurarão uma amizade que beneficiará o mundo inteiro. Senhoras e senhores, os horrores que aconteceram em um dia sombrio, 7 de outubro, esses horrores aconteceram inúmeras vezes durante os séculos de exílio do meu povo entre as nações. O sangue judeu era barato. Judeus eram mortos impunemente.
tivemos que implorar para que outros nos defendessem. A ascensão de Israel não significou que as tentativas de nos destruir iriam acabar. Significou que poderíamos revidar contra essas tentativas. E foi exatamente isso que Israel fez desde 7 de outubro. Nossos filhos e filhas lutaram como leões. Nossos bravos soldados vestiram seus uniformes e correram para a batalha. Eles estavam armados com os sonhos das centenas de gerações de judeus que vieram antes deles. O sonho de viver como um povo livre na terra de Israel, nossa amada pátria, por mais de 3.000 anos. Os sonhos de viver em nosso próprio Estado independente, o sonho de ter um exército para nos defender e o sonho de ser uma luz para as nações, um farol de progresso, engenhosidade, inovação para o benefício de toda a humanidade. No dia 7 de outubro, os inimigos de Israel tentaram extinguir essa luz. 2 anos depois, a determinação de Israel e a força de Israel brilhavam mais do que nunca. Com a ajuda de Deus, essa força e essa determinação nos levarão a uma vitória rápida e a um futuro brilhante de prosperidade e paz. Muito obrigado. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel,